nós temos falado nas últimas semanas sobre a importância dos relacionamentos. E eu lembro que o Héctor falou muito bem aqui sobre o quão é importante nós nos relacionarmos uns com os outros. E depois, em seguida, o Jorge falou sobre a importância de confessarmos pecados uns para os outros. Nos ajudando a entender a importância de como fazer isso de uma forma sadia. E hoje nós vamos falar sobre ensinando e corrigindo com encorajamento, que é um assunto de vital importância dos nossos relacionamentos na igreja. Sabe, é interessante pensar, uma das coisas mais fascinantes, uma das características mais fascinantes do ser humano é a sua capacidade de ensinar e de aprender. Quem aqui já não se apaixonou pela professora do primário? Eu lembro, eu era apaixonado pela minha professora do segundo ano primário. Eu tinha 8, ela tinha 38. Quem aqui também já nunca dormiu, teve pesadelos com aquele professor malvado? Eu tinha um professor na 4ª série que ele jogava apagador na cabeça dos alunos. Hoje talvez ele seria processado. Mas eu lembro de ter pesadelos à noite quando ia ter aula com ele. Mas a verdade é que todos nós aqui aprendemos desde pequeno. Você nasceu sem saber falar, sem saber andar, e os seus pais com muito carinho ensinou você a dar os primeiros passos, as primeiras palavras. Depois você foi para a escola, aprendeu a ler e a escrever. Depois você foi aperfeiçoando, entrou no colegial, no segundo grau, depois na faculdade. Hoje muitos aqui são profissionais porque aprenderam uma profissão. Muitos são professores e estão ensinando outras pessoas agora. Por causa dessa capacidade que Deus deu para o ser humano de aprendermos e de ensinar. E Jesus, sabendo dessa capacidade tão importante da vida do ser humano, Ele usou isso para estabelecer o reino dele aqui na terra. Vamos ler juntos em Mateus 28, versículo 18, uma escritura que poucos conhecem. Mateus 28, 18 a 20. Quem quiser abrir juntos, fica à vontade. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sabe, Jesus deixou aos seus discípulos e a nós o propósito de fazer discípulos. E Ele descreve aqui como Ele gostaria que isso fosse feito. Ele descreve o processo. Ele fala: façam discípulos, façam que sejam meus discípulos e batize-os. E numa segunda parte ele fala: ensine-os a obedecer. Sabe, pensando bem, nada exige tanto envolvimento um com o outro do que ensinar a obedecer. Nós podemos batizar alguém ou fazer alguém ser um discípulo, ensinar alguém a ser um discípulo, sem ter tanto envolvimento. Nos envolvemos, mas podemos fazer alguém ser discípulo sem ter tanto envolvimento. Podemos ensinar teologia para uma pessoa sem ter tanto envolvimento. Mas ensinar a obedecer precisa de muito envolvimento. Precisa se envolver, exige muito envolvimento. Jesus deixa claro com essa afirmação que cristianismo tem tudo a ver com envolvimento. Fora disso, vamos praticar religião e costumes. Mas Jesus veio e pregou para nós e deixou registrado que cristianismo tem tudo a ver com envolvimento. Ensinar a obedecer só é possível se houver bastante envolvimento. E nesta arte de a gente se relacionar, existe a necessidade de termos sabedoria. Para nós nos relacionarmos de uma forma sadia, que agrade a Deus, que não machuque um ao outro,
e que não sejamos superficiais, existe sabedoria. Porque, sabe por quê? Porque se não temos sabedoria, podemos nos envolver de tal forma a chegarmos a ser intrometidos na vida um do outro, entrando sem respeito, entrando de maneira exagerada um no outro. Ou podemos ir para o outro extremo, de viver de uma forma superficial e adotarmos a filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar no corpo de Cristo. A gente sabe por experiência que nenhum e nem o outro é bom. Nem sermos intrometidos e desrespeitosos ao entrarmos na vida um do outro é sadio. E nem sermos, deixa para lá, deixa a coisa caminhar sozinha. Nenhum nem outro é edificante para a igreja. Sabe, eu gosto muito do exemplo, da referência de que nós somos como porco espinho. Você já viu essa comparação? Nós na igreja, no corpo de Cristo, somos como porcos espinho. O porco espinho, ele, qualquer momento que ele se sinta invadido ou ameaçado, ele para se defender. Mas o porco espinho, ele não pode ficar sozinho, porque numa noite de frio, ele morreria de frio, então ele fica perto um do outro. Então ele tem que ficar perto um do outro, para se aquecer, ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado, porque se ele se assustar, ele... De certa forma, é assim com os nossos relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros, não podemos ficar sozinhos, mas precisamos ter sabedoria para lidar com os nossos relacionamentos, para não nos machucarmos. Então, a pergunta que talvez você esteja pensando agora na sua mente é: como nós podemos praticar esses mandamentos, então, de maneira sadia, sem avançar os limites e também sem sermos superficiais? Sabe, uma escritura que define bem isso é Colossenses capítulo 3, versículo 15. Se você quiser abrir lá, fique à vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Sabe, essas aulas nós estamos nos baseando naquele livro Uns aos Outros. Se você tem interesse de ler esse livro, você pode, ele não tem papel, você pode baixar via mídia, você pode entrar na Amazon e baixar, comprar esse livro e poder ler no seu tablet, no seu celular. Colossenses 3, versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Jesus nos chama a ensinarmos uns aos outros. É um chamado de Jesus para nós, para mim, para você. O nosso viver cristão é um chamado de Jesus, ensinarmos uns aos outros. Eu sei que muitas vezes a gente espera que a igreja faça isso, que a igreja tenha um programa de ensinamento para ensinar as doutrinas. E tudo bem, nós sabemos que a igreja tem a sua responsabilidade eclesiástica em ensinar e em defender a doutrina. Porém, nós sabemos também que o ensinamento mais produtivo, mais eficaz, é aquele feito tete a tete. É olho no olho. Um irmão maduro ensinando o outro irmão, passando convicções. Isso é mais edificante. E qual é o pré-requisito para que nós possamos fazer isso? Para que eu e você façamos isso de maneira sadia, equilibrada e espiritual. É o que fala na Escritura: a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações. Para praticarmos esses relacionamentos, irmãos, ensinarmos uns aos outros, a palavra de Deus tem que estar viva, tem que estar abundante dentro dos nossos corações, do meu coração, do seu coração.
Não é ensinarmos filosofias, ou crendices populares, ou darmos uns de psicólogos. Não. É para ensinarmos mandamentos da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. E ensinar, irmãos, ocupa um papel fundamental para que essa igreja avance, não só em número, mas avance nas gerações. Você quer que seu filho seja um cristão? Você quer que o seu neto seja um cristão? Seja um bom discípulo, não é? Mas olha só, eu vou mostrar uma escritura para vocês agora, do que pode acontecer se eu ou você não ensinarmos uns aos outros. Vamos abrir em Juízes capítulo 2, versículo 6. Essa escritura que eu vou ler para vocês agora me causou muito temor. E me dá uma convicção de que se nós queremos que o reino de Deus, se nós queremos que esse chamado de sermos discípulos e fazer discípulos avance nas gerações que estão pela frente, nós precisamos tomar cuidado com algo. Vamos ler juntos aqui. Juízes capítulo 2, versículo 6. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Especialmente aqui no versículo 10, diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Sabe, os estudiosos, eles acreditam que isso durou, entre uma geração e outra, foram mais ou menos 25 a 30 anos. É rápido que pode acontecer isso. Sabe, falando da minha vida, só para dar um exemplo para vocês de como isso pode acontecer facilmente na nossa vida. Perdemos algumas convicções. Por exemplo, a convicção de fazer devocionais em casa. Meus filhos já cresceram, hoje a minha filha tem 21 anos, meu filho tem 18. Vira e mexe, a gente chama ele de crianças ainda. Os pais sempre fazem isso, né? Chamam os filhos de crianças, mas já estão grandes. E nós tínhamos o costume de fazer as devocionais. E esse ano, especialmente por causa da correria, a minha filha sai de manhã, volta só no final da noite, trabalha, estuda, meu filho está fazendo cursinho, ele quer prestar para medicina, então ele está estudando de manhã até a noite, e a gente quase não vê eles. E foram passando-se os meses, a gente conseguiu fazer algumas devocionais, e estávamos perdendo lá em casa esse costume de fazer devocionais. Até que um dia minha esposa me chama e me alerta: olha, precisamos nos arrepender, vamos achar um horário, seja domingo todo mundo está em casa à tarde, vamos marcar o que tiver que fazer, vamos praticar as devocionais. Nós voltamos a fazer. Foi engraçado, numa dessas devocionais, estávamos lá eu, a Rosângela, a minha filha Priscila, meu filho ainda não é um cristão, e nós estávamos lá falando, e eu anunciei que era uma devocional, e aí eu comecei a falar olhando para ele. E aí a Rosângela começou a falar olhando para ele. E aí a Priscila começou a falar olhando para ele. E ele perguntou: isso aqui é uma devocional ou uma direcional? Mas é impressionante como nós podemos perder convicções se nós não passamos isso adiante. Se a gente não pratica, ou esquece, ou deixa de lado. Eu diria algo mais, irmãos: o futuro de nossa igreja depende de passarmos adiante o que nós aprendemos.
Sabe, para haver aprendizagem, precisa de dois lados. Aquele que quer ensinar e aquele que quer aprender. Se só tem quem quer ensinar, não tem quem quer aprender, não funciona. E ao contrário também, se só tem quem quer aprender, não tem quem ensinar, também não funciona. Sabe, o que nós podemos ensinar e aprender? Por exemplo, como estudar a Bíblia com alguém. Eu lembro quando eu cheguei nessa igreja e eu trouxe meus amigos. O primeiro amigo que eu trouxe, eu lembro, quem estudou a Bíblia comigo e me deu as primeiras lições da vida cristã, foi um irmão chamado Luiz Monteiro. Ele chegou para mim e falou: você vai acompanhar o estudo agora, senta aqui do meu lado. E eu ficava: uau, ele falou isso. Uau, ele sabe de cor as escrituras. Aquilo foi me emocionando. O segundo amigo que eu trouxe, de novo, eu acompanhei. A terceira pessoa que eu trouxe para estudar a Bíblia, ele falou: agora é você que vai estudar. E eu gelei. Mas foi ali que eu comecei a aprender. E depois do estudo ele falava: olha, é legal o que você falou, mas pode mudar isso, pode mudar aquilo. E eu fui aprendendo. Hoje uma das coisas mais emocionantes que eu tenho na minha vida cristã é estudar a Bíblia com as pessoas. Você vê as pessoas sendo transformadas, Deus te usando como ferramenta. Lógico que quem faz o trabalho é a palavra de Deus, o Espírito Santo dele, mas Deus nos usa para fazer isso. Podemos também compartilhar, ensinar a compartilhar a fé com sabedoria. Eu lembro, as primeiras pessoas que eu evangelizava, eu ficava discutindo. Eu queria provar que ele estava indo para o inferno. Até que o irmão falou: não faz isso, vamos com sabedoria, vem cá, vou te ensinar como é que faz. Como viver um namoro cristão. Eu cheguei na igreja, eu e a Rosângela éramos noivos. Nós ficamos 6 meses namorando antes de casar. Eu tive que aprender. E o irmão sempre falava para mim, me chamava no canto, me ensinando lições, como eu podia ter um bom namoro. Como ser um marido mais servo. Olha, você quer um marido folgado? Eu era folgado. Você pode perguntar para minha esposa. Eu mudei, não é? Melhorei bastante, posso dizer. Mas muitos irmãos me ensinaram como ser um bom marido, como educar nossos filhos no Senhor, como disciplinar. Eu lembro também, chegando na igreja, mesmo antes, eu não tinha filhos, e eu andava no shopping, via aquela mãe tendo a birra, vendo o filho tendo birra. Ou depois de chegar na igreja, ver alguns irmãos que já tinham filhos, e os filhos não obedecendo muito. Eu falava: meu filho não vai ser assim. Meu filho vai obedecer. Eu vou falar uma vez, ele vai obedecer, porque é meu filho. Aí depois de 3 anos nasce a Priscila. Linda, maravilhosa. E de repente, alguns dias, ela ia crescendo. Aí a gente procurava lá em casa, e a Priscila estava enfiada debaixo do armário, toda melada de farinha de trigo. Aí passava outro tempo, cadê a Priscila? Está enfiada no armário, toda melada de óleo de cozinha. Uma certa ocasião, estávamos lá em casa, eu morava no sobrado, tinha uma escada de um andar para o outro, e tinha um vão na escada de 2 metros. Ela pulou lá de cima, torceu o pé. E eu cheguei para o irmão que eu tinha parceria na época e falei: meu irmão, me ajuda, eu tenho um monstrinho lá em casa. Eu preciso de ensinamento para como educar melhor meu filho. Graças a Deus minha filha hoje é uma filha linda. Tem que falar isso, senão depois eu vou ouvir lá em casa. Como estudar a Bíblia nos nossos tempos com Deus. O irmão me ensinando como eu podia ler a Bíblia de uma forma mais eficaz. Como fazer uma oração onde eu pudesse lembrar tudo que eu queria falar com Deus. Como ajudar um cristão recém-convertido a dar os primeiros passos na fé e a se edificar espiritualmente. Como fazer um bate-papo. Eu lembro até hoje, chegando o primeiro bate-papo, o irmão chegando falando: você vai fazer agora, eu vou ficar observando você fazer, e depois a gente conversa. Para aprender como fazer um bate-papo. E aí por diante, eu lembro de irmãos, numa certa época da minha vida, que o meu orçamento estava estourando todo mês, e eu estava entrando em dívidas. O irmão falou: vem cá, eu vou ensinar você a fazer um orçamento. E me colocou ali amorosamente, para me ensinar como fazer um orçamento e andar com as minhas contas em dia.
Eu aprendi isso na igreja. Não foi fazendo curso lá fora, não. Foi na igreja. Irmãos amorosos e maduros que sentaram comigo e falaram: olha, você tem que andar no azul. Não importa quanto você ganha. E muitos outros, eu podia falar aqui muitos outros exemplos. Ensinamentos valiosos, que têm nomes de pessoas que participaram da minha vida com relação a esses ensinamentos. E eu queria fazer uma pergunta para você agora. E você? E na sua vida? Quem são as pessoas que estão ensinando você? Eu sei que existem muitos exemplos na igreja. E eu sei, irmãos, quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás. Você quer aprender uma profissão, você vai lá, você corre atrás de um curso, você se rala para aprender. Você quer conquistar algo na sua vida, você paga o preço, você vai atrás, você se esforça, você pula por barreiras enormes para conquistar o que você quer, os seus objetivos. E na vida espiritual? Estamos fazendo isso? Estamos correndo atrás, eu preciso aprender, eu quero estudar a Bíblia com alguém. Irmãos, cada um de nós precisa aprender a estudar a Bíblia com outra pessoa. Precisamos aprender como ser instrumentos de Deus na conversão de outra pessoa. Não dá só para ficar olhando o outro fazer, o outro mais maduro fazer. Mesmo você que tem meses na igreja, você deve ter o desejo santo de querer aprender a estudar a Bíblia com as pessoas, de querer aprender como ter uma parceria edificante. Que nomes vêm na sua mente que são os seus mestres? E que nomes vêm na sua mente que você é o mestre ensinando? Ou que vocês trocam aprendizagem? Sabe, irmãos, existem tantos exemplos na igreja. Homens e mulheres maduros. Tem tantos bons casamentos na igreja. Tem tantos bons exemplos de pais que educam bem seus filhos. Tem tantos bons exemplos de homens e mulheres que sabem viver com o que ganha. Precisamos correr atrás de aprender com eles, ensinarmos. Sabe, essa escritura que eu li de Juízes, é muito fácil perdermos as convicções. Sabe, uma das coisas que mais me alegra nessa igreja é a fama que nós temos de termos um convívio quente, amizades profundas. E termina o culto, ninguém vai embora, as pessoas ficam por muito tempo, porque há amizade, há relacionamento, nas igrejas em casa há entrosamento, mas sabe, isso também pode se perder, se nós não investimos nos relacionamentos, nós não pagamos o preço para sermos íntimos um com o outro. Então, pensando nisso, o ensinar e aprender é fundamental, um com o outro. Não fique só esperando. A igreja, sem dúvida, um dos grandes motivos de estarmos juntos é para que realmente, de forma eclesiástica, a igreja possa oferecer mais ensinamento. Mas não fique só esperando isso. O ensinamento tete a tete, um com o outro, é de vital importância. Edifica profundamente nossas relações e amadurece um ao outro. Nós queremos que essa igreja avance e chegue aos nossos netos e outras gerações. Precisamos continuar ensinando uns aos outros com encorajamento. Sabe, e pensando nisso, se nós queremos edificar e sermos edificadores, é imprescindível que sejamos bons mestres, bons alunos sempre. E também que nós pratiquemos uma outra área super importante, que é corrigir uns aos outros. Agora eu vou falar sobre isso. Ensinar a obedecer, além do ensinamento e aprendizagem, envolve correção. Por mais que alguns ainda até arrepia quando ouvem essa palavra. Sabe, no versículo 16 de Colossenses 3, nós já lemos essa escritura. Queria pedir para o William colocar lá de novo aqui, Colossenses 3, versículo 16. Aparece uma palavra, que no original grego, sempre quando nós queremos saber se a tradução realmente está trazendo a ideia correta dos originais, a gente vai aos originais gregos, ou hebraicos, né? No caso aqui grego. Existe uma palavra, está aqui, ó.
noteteu. Essa palavra, ela é traduzida pela NVI como aconselhar ou advertir, que é o que fala em Colossenses 3, né? Ensine e aconselhe uns aos outros. Essa palavra do grego, ela dá a ideia de uma correção, mas com encorajamento. Ela significa alertar, avisar, aconselhar contra algo, repreender com mansidão, de boa intenção e impelir a um dever. Sabe, aplicar essa palavra só como correção não é correto. É uma correção com um encorajamento, com mansidão, com desejo que a pessoa realmente cresça, para o bem da pessoa. Sabe, também, ela também tem uma outra palavra que a traduz, que é admoestar. Quando nós falamos admoestar, você lê na Bíblia, algumas versões, admoestar uns aos outros, tem esse sentido, de advertir, de corrigir com amor, com mansidão. Ela aparece também em Colossenses 1:28, pode ler comigo lá se você quiser, eu vou ler para vocês, Colossenses 1:28, que diz assim: nós o proclamamos advertindo, aí entre parênteses ali, no teteu, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Também em Romanos 15, versículo 14, que diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se, de novo entre parênteses a palavra, uns aos outros. Sempre dando a ideia de advertir, de corrigir, no sentido de levar a pessoa com amor a entender, de respeito, de cuidado com as palavras. Sabe, você não precisa ir até lá, mas em Efésios 4:15, Paulo fala para falarmos a verdade em amor. A correção, ela tem poder quando ela é feita com amor. Quando ela é feita com encorajamento. E nós precisamos de correção, irmãos. Cada um de nós precisa ser corrigido. Precisamos aprender. Precisamos saber usar dessa ferramenta tão importante no nosso aprendizado, no nosso amadurecimento, que é corrigir uns aos outros, advertir uns aos outros com mansidão. Sabe, em Provérbios 15, versículo 1, são 2 provérbios que eu vou falar para vocês agora, que para mim me acompanham na minha vida. Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a palavra dura aumenta a raiva. Você vai corrigir alguém, você vai ser grosso, toma cuidado, você pode se dar mal. Grosseria nunca é ferramenta para ajudar ninguém. A palavra dura, ao contrário, aumenta a raiva. Se você é muito duro, muito grosso, depois você não sabe porque as pessoas não gostam. Então, não use de dureza, de rispidez, grosseria. Provérbios 25, versículo 15, esse também é um dos meus favoritos. Que diz assim: a língua branda quebra até ossos. Você já imaginou isso? A língua branda quebra até ossos. Falar com mansidão, com amor, respeitosamente, você consegue atingir o coração de quem você quer ajudar. Sabe quais áreas devemos advertir nossos irmãos? Namoro. Se você está vendo um irmão que está indo por um caminho perigoso, você pode adverti-lo, mas sempre com amor. O caráter. Sabe, corrigir sobre orgulho. Sabe, orgulho é uma coisa interessante, né? Orgulho é que nem mau hálito. Todo mundo percebe, menos você. É igual aquele alface no dente, já viu? Você vai comer feijoada, aí sai com aquele couve no dente. Aí você vai conversar, está sorrindo, todo mundo está tirando sarro da sua cara, você não sabe por quê. Aí vê, você está com um couve no dente. Todo mundo está vendo, menos você. O orgulho normalmente é assim. As pessoas veem com facilidade
e você dificilmente vê. Por isso precisamos de advertir, corrigir com mansidão. Trabalho, casamento, falta de compromisso com o reino de Deus, pureza, preguiça, situações que expõem a tentações, comportamento em casa. Olha, eu sempre aprendi que você quer conhecer um irmão, vai na casa dele. Entra no quarto dele, não é? Ou dela. As várias outras áreas da vida, a gente pode praticar, corrigir com mansidão, com amor. E sabe que nós precisamos pensar também, irmãos? Nós não temos o direito de tomar decisão por ninguém. Nosso papel, o que essa escritura e esse termo que eu mostrei para vocês nos ensina, é que é meu dever advertir. É meu dever corrigir com encorajamento. Mas a pessoa tem que tomar decisão. Eu não posso obrigá-la a fazer o que ela não quer ainda, o que ela não está preparada ainda para fazer. A responsabilidade de mudança é da pessoa. Não é minha porque eu tenho parceria com ela. Eu devo alertar, eu devo corrigir com mansidão, mas a responsabilidade de mudança é dela. Sabe, nessa prática de correção com encorajamento, nós devemos falar para o irmão e não falar do irmão. Foi o que o Jorge nos ensinou na aula passada. Não falarmos do irmão, mas falarmos pro irmão. E geralmente os irmãos mais indicados para praticar essa correção com encorajamento são os irmãos mais íntimos, os que estão mais próximos, os que já têm uma amizade. Sabe, você nunca deve pegar um irmão no convívio, eu quero pegar você, vem cá, não conheço você, nunca te vi, quero corrigir você. Você vai se dar mal. O irmão não vai aceitar, não vai ficar bem. Pode até aceitar, mas não vai ficar bem. A não ser que seja algo muito grave e algo com relação a você. E qual é o objetivo desta admoestação, dessa correção com encorajamento, dessa advertir? É desejar que o irmão se pareça mais com Jesus. Não é porque o irmão faça o que eu quero que ele faça, ou que ele faça do meu jeito, porque algumas vezes, irmãos, nós temos a tentação de querer que as pessoas façam do nosso jeito, mas a referência sempre é Jesus. Sabe o que não é corrigir com encorajamento? É, por exemplo, fazer a outra pessoa se sentir má ou inferior. Isso não é corrigir com encorajamento. Ou forçar alguém a fazer o que ela não quer fazer. Isso não é corrigir com encorajamento. Ou constranger alguém, corrigir a pessoa em público. Nunca faça isso, nunca devemos fazer isso, irmãos, uns com os outros. Corrigir em público, ou através de WhatsApp. O WhatsApp você pode encorajar o irmão via WhatsApp, mas corrigir nunca. Que não pratiquemos isso. Ou, não, eu vou corrigir aquele irmão, aquela irmã, porque eu quero colocar ela na linha. Ela precisa entrar na linha. Esse também não é um bom motivo. Não é corrigir com encorajamento. Ou expor pecados de irmãos a outros irmãos. Também não é corrigir com encorajamento. Todas as coisas, irmãos, não ajudam na edificação do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, possamos buscar sabedoria de como nós podemos praticar. Devemos praticar? Sim, devemos. Mas com sabedoria, para edificar o irmão, não deixá-lo mal, ou deixá-lo mal com você. Sabe, eu fico pensando nessas ferramentas que Deus nos dá, ensinar um ao outro, corrigir com encorajamento, são ferramentas imprescindíveis para que nós tenhamos igrejas em casa cada vez mais vibrantes. A igreja em casa é incrível,
É maravilhoso estarmos lá com um grupinho pequeno, nos relacionando, criando intimidade. Mas sabe, se não praticarmos ensinamento um ao outro e correção com encorajamento, podemos nos tornar um grupinho gostoso. Legalzinho. Mas que quando o irmão vem falar algo para você, eu estou com o meu coração, o famoso tapinha nas costas. Confie em Deus. Isso não edifica ninguém. Praticarmos nas igrejas em casa, irmãos. Chamar com amor os irmãos, ensinar uns aos outros. Eu faço parte de uma igreja em casa muito animada, muito legal. E há um tempo atrás nós sentamos, conversando com alguns irmãos, estávamos sentindo, nós estávamos tendo vitórias com amigos, com visitantes, com estudos. E abrimos o coração para o outro, falando da necessidade que nós tínhamos de nos animar com relação ao evangelismo. E eu confesso que o meu evangelismo não estava bom. E eu falei, vamos nos encorajar. Quem convidar alguém, passa um WhatsApp para o outro e anima. Olha, eu convidei um amigo, foi tão legal, e agora ore por ele. E começamos a fazer isso. E mal começamos a fazer isso, Deus já tem abençoado. Nós temos 4 estudos na igreja em casa. Tem sido muito animador ver isso acontecendo. Sabe, irmãos, eu queria encorajar você, queria desafiar você também a pôr em prática essas ferramentas maravilhosas que Deus nos deu. Ensinar um ao outro, corrigir um ao outro. Às vezes estamos tão desanimados. Eu me lembro 2 vezes na minha vida que eu tive muito desanimado. Na verdade, uma vez eu o meu coração esteve amargurado, bastante amargurado, com relação à minha vida como líder na igreja. E eu lembro de ir para uma reunião, eu estava muito mal, estava querendo desistir do ministério. E eu lembro de chegar mal para essa reunião, já com, vou sair do ministério, meu coração está assim, as pessoas não me entendem, e várias questões de amargura. E eu lembro de chegar para o irmão e falar isso para ele. Esse irmão foi o Héctor. Eu tenho uma enorme estima pelo Héctor, nós somos parceiros aí de anos na caminhada. E eu lembro de conversando com ele, e ele italianão como ele é, né? Ele falou, não tome decisões em meio a emoções. Você lembra, Héctor? Isso eu carrego para a minha vida inteira. Eu saí, acalmei meu coração, e mudei meu coração. Mas por causa de um ensinamento, de uma correção de um irmão que me falou com muito carinho, muito amor. E também eu lembro uma época também que eu estava muito desanimado, me achando como líder, o cocô do cavalo do bandido. Já se sentiu assim alguma vez? Eu estava me sentindo assim uma vez como líder. Os irmãos, puxa, coitados dos irmãos, eu não estou fazendo um bom trabalho. E eu lembro que eu cheguei em casa e tinha um casal me esperando lá em casa. Esse casal é o Emerson e a Alessandra. Cadê eles? Estão aí? Aqui, ó. Esse casal bonitinho aqui da frente. Eles foram lá em casa e talvez perceberam o meu desânimo. E ela junto com o marido, muito respeitosamente, me deram essa caneca. Essa caneca tem aqui, ó, líder, você é especial para Deus. Essa caneca tem 11 anos. Toda vez que eu me sinto assim, eu tomo café nela. Eu sou especial para Deus. Vamos lá. Queria muito agradecer vocês pelo encorajamento, viu? E teve um outro irmão também que foi lá me ajudar uma vez, me deu essa caneca aqui, ó, Timão, campeão mundial de clubes. Isso aqui foi só para descontrair. Mas há momentos na vida que a gente precisa mais de um encorajamento do que uma correção. E o encorajamento, às vezes, ele é muito mais poderoso do que uma correção. E serve como uma correção. Até hoje, eles nem sabem disso, mas até hoje, eles me corrigem com amor quando eu pego essa caneca para tomar um café. Então, para terminar, irmãos, eu quero animar todos vocês a pormos em prática
a continuar praticando essa bênção que Deus nos dá, que é o convívio cristão, que é encorajar um ao outro, que é ensinar um ao outro. Nós precisamos, cada um de nós, precisamos ensinar uns aos outros, os mais novos, ensinar as lições mais básicas da fé. Não espere que outra pessoa faça. Quem você está ensinando? Quem está ensinando você? Precisamos praticar isso e corrigir uns aos outros com amor, com palavras mansas, de encorajamento, que a pessoa sinta o seu amor por ela. Não a sua indignação, mas sinta o seu amor por ela. E com certeza, praticando essas coisas, nós veremos uma igreja cada vez mais madura, avançando o reino, não só em número, mas também nas gerações, e com certeza, dando grande alegria para os nossos corações.